Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O nosso Outro Olhar de hoje, como pede o nome do nosso programa, é para falar sobre o verdadeiro sentido do Natal, que inequivocamente é o sentido cristão, o nascimento do Salvador, Jesus Cristo. O olhar normal é este que nós temos aí todo dia, do Papai Noel, dos presentes, das ceias, das festas da firma, do colégio das crianças, disso, daquilo, e tudo bem. Mas por isso que aqui é outro olhar, um olhar histórico, religioso, cultural, um olhar, como eu disse, para a verdadeira essência do Natal. E para me ajudar nessa reflexão, está aqui comigo o meu amigo, Padre Lucas Mateus, pároco da Basílica Nossa Senhora das Dores, aqui no centro de Porto Alegre, que normalmente, pelo menos uma vez por ano, é meu convidado. Bom dia, padre. Bom dia. E obrigado por estar aqui. Bom dia, Kleber. Bom dia a quem nos acompanha nesse momento. Uma alegria, mais uma vez, podermos falar desse que é um tema que cabe ao nosso coração sempre, que é o Natal. E mais um Natal, mas o sentido, de novo, não mudou, né, padre? Exatamente. Tem coisas que precisam ser repetidas, né? O óbvio precisa ser dito. É isso. Padre, eu queria começar do começo mesmo, assim, até um pouco, digamos, do ponto de vista histórico, que o senhor nos, e claro, trazendo também a dimensão religiosa, espiritual, mas que o senhor nos narrasse o episódio do Natal, desde a Anunciação até o nascimento daquele menino, aquele tempo histórico. Nos conta um pouco de novo aquela história lá, até o nascimento do Salvador. Bom, nós precisamos... Isso daria 3 horas, mas vamos tentar. Minimamente, mas é possível resumir um pouco. É preciso dar um passo atrás e olharmos para o Antigo Testamento, porque o nascimento de Jesus, o nascimento do Salvador, é o cumprimento de uma profecia. Ele é o Messias esperado. O povo de Israel esperava alguém que viesse para restabelecer o reino de Israel. Nós estamos ali, por volta, considerando já o nascimento de Cristo, volta do ano 0, já da era cristã, Império Romano, que domina a região da Palestina já há muito tempo. O povo de Israel vivia entre exílios, seguidamente sendo retirado da sua terra ou estando na sua terra sob a dominação de algum povo estrangeiro. Uhum. E as profecias do Antigo Testamento apontavam para o nascimento de um menino, que viria a ser o Salvador, descendente da tribo de Davi. E é justamente o que acontece. E no meio disso, perdão, aquelas crenças sobre deuses e tudo pululando ali. Exatamente. A fé judaica de então não era uma fé pura, no sentido como nós podemos pensar hoje o judaísmo, né? Existia, digamos, um sincretismo da fé judaica pelas diversas expressões internas do judaísmo. Quem acreditasse num Messias mais religioso, num Messias mais político. Então, dentro do próprio judaísmo, havia uma miscelânea de perspectivas sobre essa vinda messiânica. O fato é que todos aguardavam a vinda de um Salvador, um Messias, né? Alguém que viria libertar o povo daquela condição de estar subjugado, né, de não estar plenamente na posse da sua terra, da sua expressão religiosa. Então, culturalmente, dentro da perspectiva do judaísmo de então, é assim que se coloca né, o nascimento de Jesus, né, que desde o princípio foi uma grande polêmica, né? Herodes mesmo, quando é avisado que havia nascido o rei dos judeus, já começa a temer pelo seu posto. Que história é essa? Como assim? Eu sou o rei. Eu sou o rei. Né? Então, historicamente, isso está bem sedimentado. Né? Ou seja, o nascimento de uma criança e que pôs, inclusive, o próprio judaísmo, a própria estrutura judaica um pouco empolvorosa. Né? E aí isso gerou a perseguição dos primogênitos, isso é documentado por historiadores do antigo Império Romano. Enfim, isso marca a história até hoje, né? Não é à toa que dizemos antes e depois de Cristo. Né? E aí, como é que se dá? A Anunciação, como é que a gente sabe que veio o Salvador? Nesse
templo histórico, nesse lugar? Bom, as profecias apontavam para o nascimento de um menino, que nasceria de uma virgem, de uma mulher, né? E que viria de Belém. Em Belém da Judéia nascerá o Salvador. Essa era a profecia. O anjo aparece a uma jovem, por volta dos seus 16 anos, imagina-se, e anuncia que ela seria a mãe desse Salvador, né? Maria. Então pergunta ao anjo, olha, como é que isso vai acontecer? Eu sou prometido em casamento a José, mas nós não somos casados ainda, e obviamente não tinham nenhum tipo de relação. Então o nascimento de Jesus, ele é milagroso, né? O verbo se fez carne, que é o que diz o prólogo do Evangelho de São João, ou seja, a palavra eterna de Deus assume a nossa natureza humana nesse momento em que o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela seria a mãe do Salvador. E o sinal de que isso era verdade é que Isabel, que era prima de Maria, estava grávida. Isabel, que era estéril. Então, por isso que, logo depois da anunciação, Maria vai imediatamente visitar a sua prima. Porque, olha, se de fato ela estivesse grávida, aquilo que ela tinha escutado do anjo era verdade. Sentido. Era uma forma de confirmação disso. E, de fato, então, Maria concebe, de forma milagrosa, virginal, o Salvador. E tem um episódio muito bonito nisso tudo, que é a participação de José. José, quando fica sabendo que Maria está grávida, ele decide abandoná-la em segredo. Dá uma estranhada. Por quê? Como assim? Né? Que história é essa? Que história é essa? Mas se ele denunciasse Maria como tivesse cometido algum adultério em relação àquele casamento já prometido, a pena seria o apedrejamento, né? Então nós vemos a grandeza desse homem, né, São José, que decide, então, em silêncio. Ele teve que dizer um sim também. Abandonar. Mas o anjo aparece-lhe em sonho e diz, olha, o que Maria diz é verdade, né? Ela é mãe do Salvador. Então Deus concede a José essa missão de ser o pai adotivo de Jesus. E ele assume essa missão. Então, o nascimento de Jesus, ou melhor, a encarnação, a anunciação, se dá num contexto bastante difícil já culturalmente. Isso vai seguindo até o próprio nascimento, né, em Belém, quando há um recenseamento, então também documentado por César Augusto Otaviano, determina que em todo o Império Romano houvesse um recenseamento, ou seja, cada um deveria ir para o seu domicílio original, né, o censo da época. E José vai, então, para Belém, porque ele era de lá. Então vai com Maria, ainda grávida. E aí aquela cena que nós já vimos diversas vezes no nosso contexto cultural, Maria e José peregrinando de pousada em pousada e não encontrando um lugar. Até que alguém bondosamente oferece o estábulo dos animais, onde nasce o Rei dos Reis numa manjedoura, num coxo, né, onde com um pouco de palha ele é envolvido em panos, né? Então é uma cena que é antagônica diante da grandeza do que está acontecendo. O Deus que se faz carne nasce num contexto de completa, quase que indigência no sentido da própria sociedade. Não fosse os seus pais, né, Maria e José, e os animais que estavam ali, e depois os pastores que se somam àquela cena. Vamos ali. Como é que foi aquele episódio do nascimento? Como é que é isso dos reis magos? Como é que se deu? Desce um pouco nessa experiência do próprio nascimento, o sentido desses animais, dos reis magos, o que aconteceu nesse dia? O nascimento de Jesus, ele é a grande notícia para todos os povos de todos os tempos. Então, aquele menino que nasce naquela estrebaria, naquela manjedoura, logo já se torna conhecido. Primeiro, porque os anjos anunciam aos pastores que estavam nos campos próximos, pastores de ovelhas, e esses são os primeiros a virem adorar o Senhor. E aqui tem um ponto muito interessante, porque os pastores eram tidos como pessoas muito simples. Eles cuidavam de rebanhos, não tinham a sua própria terra, eram um pouco peregrinos, levando os rebanhos de pastagem em pastagem, e são esses os primeiros a adorarem o Senhor. Então, ou seja, os anjos anunciam, né,
o nascimento do Salvador, a homens muito simples. E eu tenho um episódio, Kleber, que eu gosto sempre de contar. Quando fui a primeira vez a Israel, na cidade de Belém, tem a igreja da Natividade, mas num campo próximo tem a igreja dos pastores, que é construída em cima de algumas grutas, onde disse que ali aconteceu esse anúncio dos anjos aos pastores. E eu sempre fui um pouco cético com essas coisas, né? Estudando historicamente a Sagrada Escritura, exegese, tentando entender o sentido do texto. Mas quando eu entrei naquelas grutas, naquele espaço, eu fui tomado de uma emoção ímpar. Eu fiquei pensando, eu digo, poxa vida, foi aqui. Dizem os italianos, se non è vera bene trovato, mas aquilo que interiormente eu senti, realmente foi uma emoção muito grande, o pessoal foi almoçar, eu digo, não, eu quero ficar sentado aqui, sozinho, enfim, deixa eu quietinho aqui, porque ali os anjos anunciaram às primeiras pessoas a boa notícia de que aquele menino havia nascido. E eles logo veem a cena do presépio. Então encontram o menino envolto em faixas, sua mãe, José, e aqueles animais que representavam uma criação. Ali no estábulo, por ali. Exatamente, que estavam ali, mas que depois no sentido espiritual representam toda a criação que se curva diante daquele menino. Toda a natureza. Toda a história, toda a realidade que se coloca diante daquele E os menino. reis magos? Esses cumprem um papel em relação aos povos pagãos. Se os pastores cumprem um papel em relação ao povo judeu, que vem adorar, os reis magos são expressão dos povos pagãos que, orientados pelo conhecimento, eles eram sábios, né? Hoje em dia a gente diz mago, o pessoal pode achar que é alguma coisa assim meio mística, oculta, não sei o que e tal. Não, eles eram sábios. Poderíamos dizer que eram astrônomos, eram estudiosos, né? Inclusive tem um filme muito interessante que dá para assistir, que é O Quarto Sábio, o nome do filme. Vale a pena. É a história de um possível quarto rei mago que se perdeu dos outros 13 e passa a vida inteira procurando o menino Jesus. É muito bonito o filme. Mas eles representam esse povo pagão que também é chamado a vir adorar o Salvador. E eles, então, guiados pela estrela, né, ou seja, guiados pela luz de Deus, mas também orientados pelo seu conhecimento, pela sua racionalidade, ou seja, não é um fideísmo puro, mas é a própria graça de Deus que interiormente vai movendo a eles. Eles encontram... Eles vão até lá. Eles vão até lá. Né? E aí, no nosso calendário litúrgico, diz, né, o dia 6 de janeiro, o dia de Reis, o dia da Epifania do Senhor, que é a manifestação do Senhor a todas as nações, que é o cumprimento também de uma profecia de Isaías. Virão povos de todos os lugares, uma inundação de camelos e dromedários para adorar o Salvador. Então, se cumpre essa profecia na figura desses magos, padre, e o que é o advento de que a igreja tanto fala? Explica aí para nós. O advento é o tempo que liturgicamente precede o Natal. Esses tempos fortes da igreja, como Natal e Páscoa, são precedidos de 2 tempos litúrgicos fortes. A Páscoa, precedida pela Quaresma, 40 dias, onde se faz um tempo penitencial, e o Natal é precedido pelo Advento. Né? Ou seja, a expressão mesmo traz essa ideia daquele que virá. No Império Romano era comum, quando vinha algum senador, alguma figura importante do Império, que aquela região que receberia aquela visita passasse por um tempo de advento, um tempo de preparação. Então as pessoas iam se preparando para aquela visita. E a igreja, né, assume esta ideia, já desde o início do cristianismo, como uma grande preparação para o tempo do Natal. São 4 semanas onde os textos litúrgicos, as orações, a palavra de Deus vai ajudando a preparar a celebração litúrgica do Natal. Ô padre, e o que se sabe, o que se tem de registro, ou bíblico, ou histórico, sobre os primeiros anos do menino Jesus, o menino Jesus criança? Se sabe muito, se sabe pouco, o que se tem disso? Nos evangelhos canônicos, que são os 4 evangelhos, sabe-se pouco. Né? Diz-se apenas do nascimento. Logo em seguida, o anjo aparece em sonho a José mais uma vez e diz que fujam para o Egito, e lá ele vai permanecer por muitos anos,
até que cesse a perseguição, né, do possível Messias. Isso faz com que não se tenha notícias da própria infância de Jesus. Existem os evangelhos apócrifos, que não são canônicos, ou seja, não entraram dentro de uma régua, dentro de um, digamos, de ditames que pudessem trazer historicidade, receptividade da própria palavra, e que trazem alguns elementos. Mas o que se sabe, por exemplo, é a ida do menino Jesus ao templo para ser apresentado, quando tinha por volta de 12 anos. Quando ele se perde da caravana que vai até Jerusalém, e Maria fica preocupada, procurando onde é que está o menino, enfim, 2, 3 dias naquela busca, até que o encontram entre os doutores, falando da palavra de Deus. E é interessante porque ele dá a resposta: olha, eu estou na casa do meu pai, né? Eu sempre brinco, eu acho que naquele momento Maria deve ter pensado assim, acho que eu vou pegar a minha sandália para passar nesse menino aqui. Mas ele volta, diz o texto bíblico, com Maria, José, para a cidade, né, para a sua cidade, e lhes era obediente em tudo e crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. E o próximo texto vai aparecer já na sua vida pública por volta de 30 anos. Então, há um espaço em que Ali se diz... que não se tem muita... Não se tem registros, mas se diz o quê? Que Jesus viveu plenamente a vida humana. A humanidade. A sua humanidade, na sua natureza humana, mesmo sendo Deus, na sua natureza humana, sei lá, aprendendo a profissão de José como um artesão, um carpinteiro, alguém que trabalhava numa construção, enfim, provavelmente Jesus, ele cresce nesse conhecimento e nessa perspectiva, né? Mas... Padre, fazer um parênteses, eu vi que o senhor falou de profecias, né? Como é que a igreja lida hoje com profecias, né? Então, profusas, né? Especialmente na era do Instagram. Qual é o filtro canônico, não sei como é que se chamaria, sobre as profecias? A profecia tem que sempre ter o cuidado, né? Porque depende do que se trata essa profecia, né? Hoje está muito em voga as profecias do fim dos tempos, o final do mundo, a volta de Cristo, etc. Bem, podem haver revelações particulares, a igreja diz? Sim, podem haver. Desde aparições de Nossa Senhora, de Nosso Senhor Jesus Cristo, alguns indivíduos que fazem revelações particulares, privadas, que têm muito mais sentido para a vida daquela pessoa do que propriamente para toda a igreja. Quando existe uma revelação privada, isso se submete à autoridade da igreja, que vai avaliar, em primeiro lugar, o sentido teológico daquela revelação, seja uma profecia, seja uma aparição, um pedido para uma oração, etc. e tal, como, por exemplo, aconteceu nas aparições em Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, em Lourdes. A igreja vai investigar a autenticidade daquele acontecimento e a relevância daquela mensagem para a fé das pessoas e se de fato ela está em consonância com aquilo que é a doutrina da igreja. Se houver algum ponto que contradiga a doutrina da igreja, já não se assume essa profecia, essa manifestação, essa aparição. Caso contrário, deixa-se a nível de devoção privada. Mas hoje a igreja não assume nenhuma profecia, né, propriamente dita. Por quê? Porque tudo aquilo que deveria ser revelado a respeito da fé foi revelado plenamente em Cristo e terminou esta revelação, nos diz a doutrina da igreja, com a morte do último apóstolo, que foi São João. E todo o desdobramento teológico posterior, ele vai sendo avaliado, pensado a partir do magistério da igreja, da doutrina, da Sagrada Escritura. Então, hoje, bom, talvez pelo fenômeno da internet, a popularização da comunicação, isso toma um volume maior. Mas isso sempre aconteceu, os milenarismos... Também. A história... Ou seja, respeito, mas cautela, um pouco exatamente, isso. Exatamente. Ô padre, vamos voltar para Cristo, né? Para Jesus. O senhor falou aí, antes e depois dele, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. O que aquele menino, e não só o menino depois, o homem, né? O que representou para a história da humanidade? Que é o que a gente celebra no Natal. O que é esse antes e depois de Cristo? Aqui há uma
uma mudança de perspectiva da própria pessoa humana. Quando Jesus assume a natureza humana, ele assume tudo aquilo que nós somos. As nossas sombras, as nossas luzes, as nossas dificuldades, os nossos pecados. E ele redime a natureza humana. Ele dá a capacidade da natureza humana voltar a ser boa. Disse que lá no Antigo Testamento, quando os nossos primeiros pais, né, nas figuras bíblicas de Adão e Eva, pecaram, nós perdemos essa capacidade de uma bondade natural. Né? É quase que necessário fazer um esforço para ser bom. Né? A nossa inclinação primeira, depois do pecado, seria não ser bom. Os vícios todos. Os vícios, as nossas fragilidades, os nossos pecados. E em Jesus Cristo, ele transforma isso. Ele devolve a capacidade do ser humano ser verdadeiramente bom pelo seu processo de vida interior, de transformação. Ou seja, ele assume toda a nossa natureza e redime toda a nossa natureza. Isso faz uma transformação, digamos, antropológica. Né? Ou seja, o ser humano volta a ser capaz de Deus. Volta a ser capaz da sua relação plena com Deus. Isso vai também fazendo uma transformação cultural. Né? Ou seja, a sociedade vai mudando. Né? A sociedade vai mudando. A partir daquele novo paradigma ali. Exatamente. Os evangelhos são uma novidade completa na perspectiva das religiões do mundo. Eu lembro que nós falávamos isso o ano passado, na nossa conversa também do Natal, né? Mas que o amor ao próximo, quem fala é Jesus. Ou seja, doar a sua vida, quem fala é Jesus. Dar a face quando alguém bate, dar o outro lado da face, quem fala é Jesus. Valores que hoje a sociedade... Não apedreja aquela mulher, adúltera. exatamente. Quem sou eu para julgar? São palavras que vêm dos lábios de Jesus. E não era essa a perspectiva religiosa até então. Tem gente que ainda diz que o cristianismo é contra a mulher. O cristianismo, ele devolve a dignidade da pessoa. Recoloca a pessoa no seu lugar, na centralidade junto com Deus. Ou seja, não é um antropocentrismo puro, que é o que vai acontecer lá no iluminismo, etc. e tal. E não é um teocentrismo do ponto de vista da desconstrução da pessoa. Não. Humano e divino caminham juntos. Isso é a grande transformação que o cristianismo realiza no mundo inteiro. Aonde o cristianismo chega, e aí, bom, podem haver controvérsias de perspectiva histórica, enfim, mas a cultura é transformada sempre respeitando a perspectiva da dignidade da pessoa. Né? Ou seja, na própria realidade da América, onde haviam sacrifícios humanos, o cristianismo diz, não, isso não, está errado. Né? Então, a dimensão da dignidade humana muda completamente. Completamente. É antes e depois de Cristo. Exato. Ou seja, essa mudança paradigmática, né, ela é profunda. Há quem postule hoje de não dizer mais antes e depois de Cristo, né? A era comum, não sei o que lá e tal. Olha, tenho medo de que isso faça com que nós esqueçamos de novo deste marco referencial que é a dignidade da pessoa a partir dessa transformação que o cristianismo traz. Ou seja, não vamos apedrejar aquela mulher. Levanta, mas vai e não peques mais. Transforma a tua vida. Recobra a tua dignidade. Daquele homem que vivia na porta do templo mendigando porque era cego e o Senhor o cura, né? Cura a sua cegueira e devolve a sua dignidade. Quando nós vemos cada milagre que Jesus realiza, ele realiza um milagre e devolve àquela pessoa a capacidade do convívio na sociedade, porque a pessoa estava excluída disso. Então, claro que hoje a linguagem ela é muito delicada, mas quando a gente fala de inclusão, quando nós falamos, sei lá, falamos de um respeito à diversidade, isso é profundamente cristão. É profundamente cristão. Então, este é um antes e depois de Cristo. Este é um antes e depois de Cristo. Ô padre, e como é que a gente, nos encaminhando já para o final, equilibra tudo isso, né?
Como é que entra a festa nessa história, o consumo, o Papai Noel? Como é que a gente equilibra no meio desse culto ao sagrado, que foi o nascimento de Cristo no Natal? Eu acho que quando nós colocamos o dono da festa no centro, tudo toma um outro sentido, né? Que espetáculo poder reunir-se com a família, celebrar a ceia, trocar presentes, mas sabendo que quem está no centro daquela festa é Jesus. É Ele é o Salvador. Nós só estamos nos reunindo, trocando presentes, porque a luz veio ao mundo, dissipou as trevas, nos dá essa capacidade. O grande perigo é nós reduzirmos, de fato, isso a uma dimensão do consumo. Apenas. Né? Apenas. O mercado faz aquilo que é o seu papel, ou seja, ele pega o que é bom e vamos transformar isso de forma monetária e fazer com que isso dê lucro. Comilança, beberança, apresentança. E, ok, né? Esse é o problema. Desde que não seja o centro. Agora, quando nós tiramos o menino Jesus do centro e colocamos um urso polar, né? Bom, aí nós perdemos o caminho. É possível integrar tudo isso, o presente, a festa, a fé, quando isso tudo é tomado pelo sentido profundo do Natal. Ou seja, Deus veio até nós, transformou a nossa vida, transformou as nossas relações. E por isso nós podemos celebrar, por isso nós devemos celebrar. Agora, se isso sai do centro, bom, aí nós acabamos perdendo o sentido, e a ressaca do outro dia do Natal é mais do que apenas a comilança e a bebida, mas é, de novo, uma vida vazia, vazio existencial, e sem sentido. Espiritual. Padre, o senhor é jovem, professor, lidera uma paróquia muito procurada, com muitos jovens, inclusive casais jovens. Eu queria te ouvir um pouco sobre o que eu escrevi aqui no roteiro, a temperatura da fé. Né? A gente está evoluindo, como está essa procura, qual é o status desse momento presente sobre a busca das pessoas pela fé e pela própria Igreja Católica? Bom, assim como na sociedade, de modo geral, nós vivemos de polarizações, na perspectiva da fé acaba acontecendo um pouco isso. Ou é uma tentativa de refutar completamente a experiência religiosa, do sagrado e da fé, por um ateísmo militante ou um indiferentismo religioso, e, por outro lado, uma busca sincera e verdadeira da fé. Há um teólogo da metade do século XX, chamado Karl Rahner, que ele diz: no século XXI, ou seremos místicos ou não seremos cristãos. Ou a fé vive na sua mística, na sua essência, naquilo que ela pode oferecer ao mundo, ou não seremos cristãos. E eu percebo isso hoje. A busca pela fé, pelo catolicismo, e muito numa perspectiva, como tu disseste, assim, casais jovens, de pessoas que, bom, têm uma vida bastante já organizada, inclusive, e diz, poxa, está faltando alguma coisa. Uma autoprocura, né? É algo que vem de dentro. Né? A pessoa se questiona, tá, mas é só isso? A vida vai se resumir a isso, a um sucesso... A um carrão, a um casão. Meu sucesso profissional, financeiro, a minha família que talvez, né, me faça feliz, mas e depois? E o que tem mais, além disso aqui? Porque as contas serão individuais, né? Exatamente. Então, eu vejo que a temperatura da fé, para quem procura, tem subido. Ou seja, esse termômetro, ele está em franco crescimento. Há uma expressão que nós falamos entre alguns padres que muitas vezes nós saímos para pescar e o peixe pula para dentro do barco. Não precisa nem lançar a rede. Como Jesus dizia, né? Avança para águas mais profundas. Olha, às vezes nem entramos mar adentro e o peixe já está pulando. Por quê? Porque é essa sede, há uma busca. Na minha visão, uma saturação de toda essa sociedade da ideologia ou do consumo, seja aquilo que for, e o Papa Francisco tem dito muito isso, desses extremos que têm saturado a vida das pessoas, e as pessoas estão querendo voltar para um centro, para um eixo existencial, e passa necessariamente por uma vida de fé, pela espiritualidade. Isso é constitutivo do ser humano. A Organização Mundial da Saúde diz que a fé é um dos elementos, a religiosidade é um dos elementos
da saúde integral das pessoas, né? Então, até que sem não isso, disserem que isso é crime, seguimos. por enquanto ainda podemos, né? Mas, e vemos nisso, ou seja, na resposta, inclusive, de uma perseguição religiosa ao cristianismo, que existe e está escancarado no mundo todo, o sinal de que estamos no caminho certo. Né? Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo disse, se vos perseguem, lembro que perseguiram primeiro a mim. Não teria como ser diferente. O discípulo não é maior do que o mestre. Então, se fôssemos muito aplaudidos, se tivéssemos assim muita tranquilidade... Em cima do muro lá... É sinal de que não estaremos cumprindo aquilo que é o Evangelho. Como percebemos hoje uma crescente também dessa perspectiva de sim dizer, uma perseguição religiosa ao cristianismo, né? Bom, estamos no caminho certo. Claro que não vamos sair procurando o Coliseu Romano ou o Circo Máximo para nos atirarmos às feras, não é isso? Mas entendermos que aonde há essa situação de incômodo é porque a palavra de Deus está sendo semeada e vai dando o seu fruto. E os frutos nós vamos percebendo, né? Falava lá da paróquia, assim, essa quantidade de jovens e casais, enfim, que estão procurando, a criançada que lá se reúne, até fizemos uma pracinha lá, porque era uma demanda. Fiquei sabendo, lá em casa a propaganda chegou da pracinha. Então, ou seja, desse espaço de todos, né? Ou seja, a igreja tem que ser isso, tem que ser onde nós nos identificamos e crescemos juntos, né? Padre, o programa está indo no ar no sábado, dia 21, né? A Basílica, que fica na Andradas, ou pela Riachuelo também, o estacionamento, né? Programação completa, o pessoal pode conferir ali no Instagram, né? Basílica Nossa Senhora das Dores. Isso, temos nosso Instagram, Igreja das Dores, pode acessar ali. Vamos ter as celebrações de Natal, dia 24 às 19h30, celebração solene. Dia 25, para quem quer acordar um pouquinho mais cedo, vai ter às 9 da manhã. Quem quer dormir um pouquinho mais tarde, às 11. E quem quer dormir um pouco mais do que mais tarde, tem às 18h30, repescagem no final do dia. Então teremos essa programação das celebrações. Mas a missa do Natal é no dia 24, o vale do dia 25 também, como é que é isso? É a véspera do Natal, dia 24, tá. Que é a missa, aquela chamada Missa do Galo, que não se faz mais à meia-noite, né? Até seria interessante retomarmos essa tradição. A Missa do Galo é dia 20... seria legal. Seria interessante, né? O pessoal teria que abrir mão de alguma coisa, o Frei Gilson está rezando o terço às 3 da madrugada, por que não? Celebrar uma missa à meia-noite está tranquilo, está leve ainda, né? E reúne milhares de pessoas às 3 da madrugada no terço, né? Lindo. Impressionante. Impressionante. Mas, enfim, vamos ter nesse horário a missa de véspera, né? É a missa de Natal, como nós costumamos dizer, e a missa do dia do Natal mesmo, dia 25, nesses 3 horários que trouxemos. Padre Lucas, Mateus, obrigado, Feliz Natal, então, obrigado pela aula. Muito obrigado pelo espaço e, mais uma vez, podermos falar desse momento tão bonito do nosso ano, que é o Natal, a vinda do Salvador. E agora nós gaúchos com um cardeal também, né? Com o cardeal, Dom Jaime, que acolhemos com muito carinho na nossa arquidiocese, que é um sinal bonito que o Santo Padre traz de reconhecimento, não apenas à arquidiocese, mas a todo o Rio Grande do Sul, depois de tantas dificuldades que passamos, termos esse carinho do Santo Padre, nomeando um dos nossos bispos como cardeal, é um sinal bonito de unidade. Depois de tudo que vivemos, né? É. Muito bem, obrigado. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.